Nesse tutorial, vou mostrar para vocês como que a gente modela um autoconsumo remoto, uma geração compartilhada ou uma geração em condomínio usando o Solergo, perfeito? Então, só lembrando, autoconsumo remoto é aquele em que você instala uma usina longe do local que você pretende abater os créditos, sempre se atentando que a titularidade da unidade consumidora seja igual, né, nas duas pontas, ou seja, CPF com CPF, o mesmo CPF com o mesmo CPF, o mesmo CNPJ com o mesmo CNPJ. Geração compartilhada é aquela onde a gente tem um grupo de pessoas, né, um grupo de CPFs ou CNPJs utilizando créditos de uma usina construída em nome do consórcio ou da cooperativa. E a modalidade de condomínio é aquela em que a gente instala um sistema fotovoltaico na área comum de uma associação de pessoas em formato condomínio, né, desde que seja área contínua e assim por diante, para abater os créditos aí dos condôminos, perfeito? Então, a implementação é bastante simples, né? Vocês preencham aí os dados básicos do Soler. A diferença, né, a primeira diferença é aqui nessa janela, onde a gente indica que tipo de consumo a gente quer fazer. Então, para esse exemplo, a gente vai fazer autoconsumo remoto. Então, qual que é a ideia aqui? Eu tenho aqui na minha fazenda uma planta fotovoltaica, tá? E eu vou direcionar os créditos dessa planta fotovoltaica para uma loja e para uma residência que estão no mesmo CPF ou no mesmo CNPJ, perfeito? Então, eu seleciono aqui autoconsumo remoto, né? Preencho a localização normal, preencho a parte do cliente também, mesmo de sempre. Técnico responsável também é a mesma coisa. Na área de consumo, né, nessa primeira sessão de consumo, aqui eu vou informar no programa quais são as cargas da unidade em que eu estou instalando ali o sistema fotovoltaico, ou seja, no nosso caso, a nossa fazenda. Então eu informo aqui, né, e sigo. Quando a gente monta um autoconsumo remoto ou uma compartilhada no Solergo, surge essa nova aba aqui, unidades consumidoras. Quando a gente clica nela, a gente pode cadastrar quais são as unidades consumidoras que a gente quer receber o crédito. Então, por exemplo, né, como eu faço para cadastrar? Eu clico aqui em novo, né, aparece aqui, ó, vocês estão vendo, né, eu ponho o nome aqui da unidade, então residência 2, por exemplo. Ponho a tarifa que ela se encontra, tá? Então aqui no nosso caso, vou botar todo mundo como grupo B, mas eu poderia ter cadastrado o grupo A, né? Não tem problema, tá? E aqui no consumo anual eu posso tanto pôr um valor anual já médio, ou clicando aqui nos três pontinhos, né? Discretizar mês a mês, assim como a gente fez no passo anterior, para cada mês e cada consumo aqui dessa unidade, tá? Então vamos botar aqui uma média. Bom, para remover, basta selecionar a linha, né, clicar aqui em remover, tá? Outra coisa importante, né, depois que a gente preenche aqui os consumos anuais, né, e mensais de cada uma das localidades, quando a gente clica aqui em calcular crédito alocado, o programa sozinho já indica para a gente como que a gente deve cadastrar na concessionária, né, para onde vai os créditos, tá? Porque a gente não quer acúmulo de crédito excessivo, né, em nenhum dos pontos, porque a nossa ideia é sempre consumir o máximo de energia possível, o máximo de crédito possível para baixar a conta, tá? Então, feito isso, você pode ou alocar manualmente ou alocar automaticamente aqui, e o resto do projeto segue como se fosse qualquer outro projeto, né? Na parte aqui de componentes, né, o programa ele já vai calcular para a gente também qual é o tamanho da usina que eu tenho que ter para abater toda a energia da minha fazenda, mais na loja, mais na residência, tá? Então eu vou aqui seguindo e assim por diante, tá? Outro diferencial desse modo é que a gente pode enxergar aqui o retorno econômico para cada uma das localidades que a gente instalou, né? Que tá, cada uma das localidades que a gente está direcionando o crédito, certo? E na documentação também a gente pode gerar aí tanto uma análise financeira, tanto uma análise técnica para cada uma das construções, tá? Para cada uma das unidades consumidoras, perdão, e aí o geral também, se a gente quiser.